Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 23 de setembro do ano da graça de 2020. Fazemos-lo na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, a primeira capital do Canadá, e na província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada com o sacrifício, com o amor, com a dedicação, com a entrega e com a generosidade dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Fazemos esta oração diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que trouxemos para o altar principal da nossa igreja, porque a sua capela está em remodelação. Estamos a transformá-la com o trabalho, com a generosidade de muitos imigrantes portugueses que dão o seu trabalho e o seu sacrifício, o qual agradecemos a Deus também esse trabalho e a generosidade de todos aqueles que, não podendo acompanhar-nos, apoiam de outra forma. Nós hoje enviamos uma saudação para todos os doentes e as suas famílias, e hoje celebramos já o quarto dia da novena de oração de São Miguel, Arcanjo. Diz na Bíblia, logo no Antigo Testamento, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca da aliança, e os guerreiros marchem diante da arca do Senhor. Josué, capítulo 6, versículo 6. E diz no Apocalipse: o templo que está no céu se abriu, e apareceu no templo a arca da aliança. No Apocalipse 11, versículo 19. A presença dos anjos, desde o Antigo Testamento, é constante no templo do Senhor, na casa do Senhor. E diz a Bíblia, nos sugere que nos momentos solenes Deus se manifesta num lugar. Jacó se deu conta em seu sonho. Gênesis capítulo 28, versículo 15. E Moisés o descobriu na sarça ardente, no Êxodo capítulo 3, versículo 6. A partir da conquista da terra, a Arca da Aliança é o lugar da presença de Deus. Jesus é Deus presente na história e a comunidade cristã, o lugar animado pelo Espírito de Deus. No Apocalipse, ao soar a sétima trombeta, o templo se abre, mostra a arca e Miguel à frente dos guerreiros e expressa a força vitoriosa de Deus. Apocalipse 11, versículo 19. Hoje também celebramos, neste dia 23 de setembro, celebramos a festa do Padre Pio, e nós na imigração convivemos com muitos italianos e sempre os imigrantes de língua portuguesa trabalharam muito com os irmãos de língua italiana, e a devoção ao Padre Pio é uma devoção que passou para a nossa comunidade, para os falantes de português, por uma influência dos italianos. Temos muitas famílias mistas, muitos já jovens que são luso-italianos, canadianos, portanto, e um pouco também na Alemanha, na França, um pouco por toda a imigração do mundo imigrante. Nós trabalhamos, convivemos muito e temos famílias mistas, luso-italianas. O Padre Pio, que se celebra hoje, nascido a 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, na Itália, com o nome de Francesco Forgiani. Desde criança, o Santo Padre Pio era muito ligado às coisas de Deus.
possuindo uma grande admiração por Nossa Senhora e Jesus Cristo, aos quais via constantemente. Conta a história que, ainda muito pequeno, era amigo do seu anjo da guarda, a quem recorria sempre que necessitava de auxílio no seu trajeto pelos caminhos do Evangelho. O Padre Pio era conhecido por muitas vezes recomendar às pessoas para recorrerem aos seus anjos da guarda, para que espreitassem assim a intimidade dos fiéis, para com este, que seria o primeiro sacerdote de toda a história da Igreja a receber as estigmas de Cristo no Calvário. O Padre Pio recomendava aos cristãos para que se confiassem muito ao seu anjo da guarda. E nós, neste dia, nesta novena de oração a São Miguel Arcanjo, temos que redobrar esse pedido. Aos 15 anos de idade, o Santo Padre Pio entrou no noviciado da Ordem dos Padres Menores Capuchinhos, em Morcone, sendo ordenado sacerdote a 10 de agosto de 1910, na Arquidiocese de Benevento. Porém, por motivos de saúde, ficaria com sua família até ao ano 1916. E em setembro do mesmo ano seria enviado ao convento de Giovanni Rotondo, onde permaneceria até à sua morte. O Padre Pio, como sabemos, foi tentado várias vezes pelo maligno, pelo demónio, porém conhecia as armadilhas do inimigo e não deixava-se desviar dos caminhos de Deus. Para tal percebeu que não bastava aliviar apenas o sofrimento espiritual e, como inspiração de Deus, recebeu a missão de construir um grande hospital e que seria conhecido como a Casa de Alívio do Sofrimento, fundada a 5 de maio de 1956, se tornando referência em toda a Europa. Devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, Padre Pio criou o grupo de oração, verdadeiras células catalisadoras de amor e de paz de Deus, para serem instrumentos dessas virtudes no mundo que sofria e angustiava-se no vale tenebroso das lágrimas do sofrimento. Na ocasião do aniversário dos 50 anos dos grupos de oração, Padre Pio celebrou uma missa nesta intenção. Essa celebração eucarística foi o caminho para o seu calvário definitivo, na qual entregaria a alma e o corpo ao grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos, muitas vezes, quando vemos muitos cristãos a abandonar a Igreja, a abandonarem aparentemente a fidelidade a Jesus Cristo, ficamos desanimados e abatidos sem saber para onde ir. E muitas vezes nós que procuramos ser fiéis somos acusados de infidelidade. Muita gente diz que abandona a Igreja por causa de nós. Aquilo que temos que fazer é confiar-nos na mão de Deus com humildade, reconhecer o nosso pecado e pedir a Deus a graça da fidelidade até à morte. Não podemos crer que toda a gente veja o mundo da mesma forma que nós. Neste dia em que celebramos o 4º dia da novena de São Miguel e o dia do Padre Pio, rezemos o Salmo 36. O Salmo 36 fala-nos do destino dos maus e dos bons. E diz assim o Salmo 36: Não te irrites com as obras dos malvados, não invejes as pessoas desonestas. Eles murcham tão depressa como a grama, como a erva verdejante secarão. Tu confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que te pedir o teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza Ele te guiará. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia.
Repousa no Senhor e espera nele. Não cobices a fortuna desonesta, nem invejes quem vai bem na sua vida, mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a ira e depõe o teu furor. Não te irrites, pois seriam mal a mais, porque serão exterminados os perversos, e os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco e já os ímpios não existem. Se procuras o seu lugar, não o encontrarás. Mas os mansos herderão a nova terra e nela gozarão de imensa paz. O pecador arma ciladas contra o justo, ameaçando arranja os dentes contra ele. Mas o Senhor zomba do ímpio e ri-se dele, porque sabe que o seu dia vai chegar. Os ímpios já retesam os seus arcos e tiram a sua espada da bainha, para abater os infelizes e os pequenos e matar os que estão no bom caminho, mas sua espada há de ferir seus corações. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confia no Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele agirá. A leitura breve deste dia é tirada do livro de Tobias, capítulo 4, versículos 14 e seguintes. Meu filho, sê vigilante em todas as tuas obras e mostra-te prudente na tua conversão. Não faças a ninguém o que para ti não desejas. Dá do teu pão a quem tem fome e de tuas vestes aos que estão despidos. Dá de esmola todo o teu supérfluo. Bendiz o Senhor em todo o tempo e pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos e tenham êxito todos os teus passos e todos os teus projetos. Palavra do Senhor. Hoje, nesta manhã, o Papa Clemente I, do século I, logo ainda conheceu São Pedro e foi Papa nos anos 80, e escreve uma homilia sobre a carta aos Coríntios e fala de Deus. Deus é fiel às suas promessas. E diz São Clemente: consideremos, diletos, de que modo o Senhor continuamente nos mostra a futura ressurreição, que tem por primícias o Senhor Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos. Pensemos, caríssimos, na ressurreição que se dará em seu tempo. O dia e a noite nos lembram a ressurreição. A noite deita-se, levanta-se, e o dia, vai-se o dia, cresce a noite em seguida. Vejamos as searas. Quem e como fez a semente? Saiu o semeador, lançou em terra uma semente qualquer. As caíram limpas e secas na terra, se desenvolvem. Depois, pela dissolução, a imensa majestade da divina providência as ressuscita, e de uma só muitas brotam e produzem frutos multiplicados. Portanto, com a mesma esperança usamos nosso espírito a Ele, fiel nas suas promessas e justo nos julgamentos. Ele que proibiu mentir, com muito mais razão não mentirá, pois nada é impossível a Deus a não ser mentir. Que se avive nossa confiança e consideremos tudo como em estreita relação com Ele. Por sua palavra omnipotente, tudo criou e pode pôr uma palavra de tudo destruir. Quem lhe dirá: que fizeste? Ou que força resistirá ao seu poder?
canta o Salmo 12, versículo 12. Quando quer, como quer, tudo fará e nada se omitirá do que uma vez decretou. Tudo está diante do seu altar e nenhum pensamento lhe é oculto. Se até os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao dia a palavra e a noite o conhecimento. E não são falas nem palavras que não se possam ouvir. Salmo 18, versículo 2 a 4. Estando assim tudo patente a seus olhos e ouvidos, temamos e deixemos de lado as cobiças impuras, para nos cobrir com a sua misericórdia no futuro juízo. Por qual de nós poderá fugir da sua mão poderosa? Que mundo acolherá ao que dele fugir? Em certo lugar diz a Escritura: aonde irei e onde me ocultarei da tua face, Senhor? Se subir aos céus, tu ali estás. Se for aos confins da terra, lá a tua mão direita. Se puser meu leito no mar, ali está teu Espírito, diz o Salmo 138, versículo 7 a 11. Aonde então irá alguém, ou para onde fugirá daquele que tudo abarca? Para onde podemos fugir, se queremos fugir de Deus? Aproximemo-nos, portanto, da santidade, e levando para Ele castas e puras as mãos, amando o nosso benigno e misericordioso Pai, que nos tornou participantes na sua eleição. Então, São Clemente, Papa, diz-nos que o nosso caminho, muitas vezes tentamos esconder-nos de Deus, pensamos que a liberdade, que a riqueza, que o sucesso, que a realização pessoal estão em caminhos longe de Deus, e nada disso é a verdade. E os santos iluminam-nos esta verdade, dão-nos a certeza desta verdade, porque o Senhor não abandona os abatidos, não abandona os humildes, os fracos. Mas nesta manhã, em que estamos já no quarto dia da novena de São Miguel, e também o dia em que celebramos o Padre Pio, que nas suas mãos e no seu corpo tinha as chagas de Cristo, foi o único sacerdote na história a quem Deus deu essa graça. Já deu a mais cristãos, mas a sacerdotes foi o primeiro. Confiemos a Deus as nossas preces nesta manhã e digamos: santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Fazei que vos consagremos de coração puro o princípio deste dia, em honra da vossa ressurreição, e que os santifiquemos com trabalhos que sejam do vosso agrado. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia, como sinal do vosso amor, para a nossa alegria e salvação, renovai-nos a cada dia para a glória do vosso nome. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs, e a vos encontrarmos sobretudo nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos, e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que enriqueceste o São Padre Pio de Pietrelcina com o espírito da verdade e do amor para apaixonar o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo,
sustentados pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A todos um santo dia.